No programa de hoje, reclamações com as marcações de exames nas unidades de saúde. Comentários sobre o índice de efetividade municipal que saiu agora a nota de Escalvado referente ao ano de 2024. E hoje também uma entrevista com o padre Luiz Fabiano, direto do Santuário Nossa Senhora do Belém, com o nosso entrevistador Mário Zambelli. Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos, lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, nossos amigos e as pessoas que nos acompanham em mais um podcast A Voz da Cidade nessa sexta-feira, aqui com a Estilo FM, redes sociais do Descalvado News, Facebook Descalvado News e grupo Folha Descalvado. Uma boa sexta-feira a todas. Vamos começar o nosso programa e hoje aqui eu e Lemão Assoni e a surpresa que o Mário Zambelli está numa externa. Hoje a gente comenta já. Tudo bem aí, Lemão? Fala, Eduardo, tudo bem? Graças a Deus. Olá, amigos da Voz da Cidade. Um abraço, Marinho aí, direto do Santuário. E agora, o que temos para hoje, Eduardo? Bom, hoje nós vamos fazer, Lemão, eu e você aqui, um programa mais curto aqui com os assuntos, porque a gente tem uma grande entrevista com o padre Luiz Fabiano, com as mensagens de final de ano lá para o grupo Folha do Descalvado e para o podcast A Voz da Cidade. Então a gente vai fazer um programa aqui um pouco mais curto hoje para a gente apreciar e curtir essa entrevista do padre Luiz Fabiano, que é sempre um show para a gente, né, Lemão? Pessoa fantástica. Bom, Lemão, vamos começar então, mas não podemos fugir dos abraços, né, Lemão? Vamos lá, tem. Bom que eu não ouvi aquela palavrinha hoje, né? O abraçador? O abraçador oficial. Vamos lá então, temos bastante abraço hoje. Lá. Sandra Terayama, Adriana Poiati, Donizete Justiniano, Rodrigo Roque, Beto Dolce, Lari Medeiros, Lu Lima, é Lu Franco de Lima, né? Isso. Sérgio Luiz, Lauriana Patracon, Walter Sanches, Lúcia Furini, o Lelo Brota, grande Lelo, Paulo Tarso Ferraz, Cristina Romão, Nilda Couto, Luiz Camargo, Ernesto do Gás, Jorge Guilherme e Fábio Rodrigues. Espetacular, muito bom. Bom, mesmo sendo um programa curto, Lemão, a gente não vai pular nenhum quadro aqui, né? Teve mensagens do Lemão? Pro Lemão essa semana? Temos mensagens do Lemão, sim. Variado ou voltamos no mesmo assunto? É quase o mesmo assunto, mas pelo menos não é o escorpião. Teve depois a gente fala sobre isso, né? Não teve escorpião. Não teve escorpião. Teve um assuntinho de escorpião aí, viu? Perdido, mas foi curto. Bora lá? Bom, esse quadro tem o apoio cultural da Neo Stark, empresa credenciada, claro, na região de Descalvado, Araraquara e Jaboticabal, a sua melhor internet do interior. Só contatar os telefones que a gente está colocando na tela aqui. Vamos lá, Lemão? Bora lá para a mensagem. Ele fez questão de falar o nome dele. Eu vou falar só o primeiro nome. O senhor Luiz. Vamos lá. Fala, Lemão, tudo bem? Poderiam falar aí no podcast sobre a situação que se encontra o asfalto próximo ao Lar dos Meninos? Desvia de um buraco e já cai em outro. Tá demais. E olha que nem falei da Morada do Sol. Tá complicado, hein? Acreditei em mudança, mas até agora não vi nada. Ali é a Carlos Pulice, né? Exato. Aquela rua é dividida, Clube dos 30, rotatória, isso. Depois da rotatória até chegar na represa que tá... Inclusive eu passei lá hoje, inclusive na rotatória ali... Tá com buraco. Tem um buracão grande ali. Lá já vinha de um tempinho esse ano, com desgaste de asfalto grande. Na chuva piora, né, Lemão? Na chuva piora. E eu vou falar mais. Comentamos aqui que na chuva não adianta ficar arrumando muito. Tentaram fazer um tapa-buraco em alguns lugares aí com aquela massinha, soltou tudo, o pedrisco tá rodando solto
para a cidade. Tem que ter paciência, hein? A Nicolau Antônio Lobo voltou ao normal, tudo buracado. Porque eu acho que tem o planejamento correto, não sei, não sou técnico nessa área também, não sou engenheiro, não sou nada, mas precisava fazer um acerto antes da época de chuva para ver se não deteriora na chuva, porque agora você pegava maio, tá junho, feio, julho, né? Não, agora tá feio. Tá complicado, e não é só essa rua é uma reclamação, né? Nicolau Antônio Lobo foram bastante reclamações a 15 de novembro toda semana. 15 de novembro. Sabe onde tá ruim também? Você sai da nova rotatória no anel viário até chegar na rotatória lá da frente da Santa Cruz, aquele pedacinho ali tá detonado também, detonado. O peixe vai pela boca, né? Recado dado, né? Sim. Só para falar pro seu Luiz aí, estamos dando um recado, estamos acompanhando, a gente passou para ver se ele tá ruim mesmo de passar ali. A cobrança é... Nós vamos passar um final de ano aí andando pelas ruas esburacadas, com certeza. Fazer uns videozinhos sobre isso aí também. É isso aí. Bora pra... Vamos fazer a nossa pauta rapidinho. Alemão, o que aconteceu aí com os exames? Fala aí pra gente. Então, tá sabendo dos exames? Nós recebemos lá via jornal algumas reclamações. Exatamente. Marcações de exame para maio. Exames de sangue. Exames de sangue, que é um exame mais prático, mais rápido. Então, quando nós recebemos também no jornal isso, nós vamos procurar saber. Estranho é que recentemente teve a contratação do laboratório aqui na cidade para fazer os exames, né, terceirizando essa operação. Acho que foi um contrato, se não me engano, R$900 mil, alguma coisa assim, por 12 meses, uma coisa, né, que daria para fazer bem. O que está acontecendo, depois conversando com algumas pessoas, existe uma cota, um contingenciamento de recursos nas unidades de saúde. Assim, pode gastar tanto por mês com os exames, a não ser que seja emergência. Em caso de emergência, passa na frente e paga, faz os exames. Como isso não está vindo como emergência, a maioria dos exames, eu também não sei avaliar isso, porque um exame de sangue, em primeira mão, parece não ser emergência. Mas e o resultado que der lá? Pode ser ou pode não ser, né? A gente não sabe. É um exame de sangue. Um negócio assim, é um exame de sangue. Mas parece que isso está sendo contingenciado. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, olha, deve ser mais alguma coisa, porque no governo Becão também tinha cota nas unidades de saúde para esse tipo de despesa, esse tipo de gasto. Também tinha no Becão. Aí eu fiquei sabendo que no governo Becão, essa cota por unidades de saúde era, se não me engano, R$11 mil por mês, para cada unidade de saúde encaminhar os seus gastos com exames e outras coisas que pudessem se encaixar nesse valor. E agora está contingenciado em 5. Nossa, menos da metade. Então, se a gente está marcando exame em algumas unidades, hein? Não são todas, varia, né? Em algumas unidades para maio, quer dizer que já está gasto os 5 mil de dezembro, os 5 mil de janeiro, os 5 mil de fevereiro, os 5 mil de março, os 5 mil de abril. E eu estou já consumindo os 5 mil de maio. Só pode ser isso. Agora, pelo amor de Deus, como é que a gente vai controlar exame contingenciando recurso desse jeito? Nossa, até mais, gente. Porque quando eu falei assim, o Becão também tinha, no governo Becão também tinha essa cota para gasto, é que a cota suportava um número maior de exames do que está suportando agora. Então, acabou essa, eu passo o próximo mês, acabou o próximo mês, eu vou para frente. Bom, exame de sangue para maio... Não, ninguém pode ficar doente, ninguém pode pelo amor de Deus, a população não fica mais doente. Você fica doente, bom, pelo menos quem não fizer exame não vai buscar remédio na farmácia também, então já fica certo. Não fez exame, não precisa de remédio, fica tudo como é que tá. Porque não dá para ficar doente, você não consegue fazer exame, quando você faz exame você não tem remédio para pegar, e se você vai procurar médico, vocês estão reclamando que os médicos não estão lá, mas aí não tem, é melhor não ficar doente mesmo. Tem que procurar a prefeitura. E aí vem essa reclamação pra gente, e a gente tenta saber o que? A gente tenta, porque é uma mordaça do cão pra gente descobrir o que está acontecendo lá, para informar a população. Não é para nós, não quero criticar ninguém, não. Eu quero informar a população que a cota das unidades foi diminuída para 5 mil reais, e por isso que esses exames estão sendo marcados lá para frente. Só. Agora você sabe, você pergunta, mas por que só maio? Está sabendo o que é só maio. Agora, a prefeitura deveria também dar transparência a isso para a população. Ainda mais saúde não. Porque como é que você explica para a pessoa que está indo lá, que pediu um exame, em maio você volta a fazer? Bom, vamos esperar que a pessoa esteja viva até maio, né? Que absurdo, hein? Assim que caminha, assim que vai terminar o primeiro ano da saúde em Descalvado.
Em vários setores não está bem, não tá bem esse primeiro ano, se fazer uma retrospectiva de 2025, é muitos problemas em vários setores, principalmente na saúde, que é um lugar que não deve ter problema, né? O problema tem, né? Mas tipo assim, tem que ter um pouco mais de visão, de carinho aí. O Lemão, lembra que nós comentamos, você tem problema na saúde, mais do que nos outros setores, vamos dizer assim, é porque a saúde não é a sua prioridade. Exatamente. Porque senão tinha menos. Onde eu tenho que dar atenção, onde eu coloco mais dinheiro, são as minhas prioridades. As prioridades do governo, não minha, né? As prioridades que eu estou dizendo minha, não figura de linguagem. As prioridades da administração são escancaradas nessa hora. Nessa hora que eu trago uma cotinha de R$5.000 para fazer exame, isso não é prioridade. Se fosse prioridade, era 20. Era ilimitado, eu deixava dinheiro em caixa na saúde para fazer. Agora é o momento de falar. E na gestão passada? Mas não é na gestão passada, não era a conversa dele? Isso, eu estou falando, já estou trazendo a gestão passada, que eu sei que era R$11.000, veio para 5. Mas é hora, acabou a sessão da Câmara, né? É hora de falar assim, será que aqueles R$700.000 que tirou da saúde e foi para obras, não dava para fazer mais exame? Para trazer de maio para janeiro, pelo menos? Com certeza. Então, agora não tem dinheiro para fazer exame, mas mandou 700 mil para a obra. E qual obra? Então, eu não vi. Então é isso, a população. Você que está esperando o seu exame, saiba que foi tirado R$700.000 da saúde para ir para a Secretaria de Obras e agora você espera o seu exame até maio. Ele pediu para cobrar, passou até o telefone dele em algum lugar por aí, que para reclamar se falta energia. É hora de reclamar também, você que está sem o exame, precisando de um médico aí, ó. Hora de cobrar agora. Mas eu acho que como essa informação veio junto com a reclamação e algumas informações, a gente pode apurar melhor isso, mesmo não tendo sessão da Câmara, os vereadores diz que estão ativos pela cidade, fazer uma visita nesses postinhos e saber. Eu sei que eles nos ouvem também, é uma boa informação para eles. Vai lá os vereadores no postinho, não precisa pedir de tribuna, você não vai conseguir pedir de tribuna agora, mas vai na secretaria ou nas unidades de saúde, que vocês podem ir, vocês têm que ser recebidos lá, e fala assim, deixa eu ver o volume de exames agendados nesse posto e dá uma olhada, quanto tem lá, em todas elas, em todas as unidades. E aí vocês podem trazer a informação para o jornal que a gente esclarece a população. Perfeito. É isso? Exatamente. Prioridade 1. Prioridade 1. Vamos lá. Saúde. Isso aí. Vamos ao próximo assunto, Eduardo? Bom, eu queria comentar, até porque, é um comentário rápido, até porque vai sair no jornal de hoje não, de amanhã, sai no sábado o jornal essa semana, né, no final de ano agora, sobre o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, o IGM, que trouxe aí o fechamento do ano base de 2024, divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, e nós vamos trazer uma pequena matéria no jornal para falar sobre isso, mas a grata surpresa é que Descalvado fechou o ano de 2024 com o conceito B, Lemão. Veio há um tempo num conceito C, que não é nada bom, e inclusive teve os puxões de orelha lá no Becão e equipe do Tribunal de Contas, especialmente pelo conselheiro Sidney Beraldo, que deu um parecer prévio desfavorável, que já alardeou a cidade, como mesmo, acho que eles engoliram a palavra prévio e já foram no desfavorável direto. Isso foi resolvido, teve aprovação das contas relativas ao ano de 2022 e de lá para cá acabou se concluindo e fechando o governo Becão com índice B. Eu até fiz uma comparaçãozinha lá, ter uma ideia assim nas cidades da região. Pirassununga ficou com C e Porto Ferreira de B caiu para C+. Caiu para C+. E a nossa subiu para B. Teve um comentadinho rápido na Voz da Cidade do jornal semana passada, mas a gente vai detalhar um pouco mais hoje. Então, isso demonstra, Becão, o Lemão, que o governo Becão, no final do governo Becão, acho que eles acolheram os indicativos do Tribunal de Contas para fazer os ajustes necessários para parar de tomar o puxão de orelha e acabou fechando esse conceito B. O interessante, Lemão, conceito A no estado de São Paulo, nenhuma. Conceito B+, 3. Conceito B, 102. Das 644 municípios que a gente tem no estado. Então, Descalvado está num rol aqui das 102 cidades com conceito B. Bom, eu acho espetacular isso porque mostra uma evolução provocado por uma gestão, mas uma evolução num conceito da nossa cidade. Ok, a gente espera que isso se mantenha,
que isso possa ser melhorado, porque até para contemplar aquilo que o prefeito Luizinho vem falando, ele vai entregar uma cidade melhor do que ele pegou. Então, Luizinho, daqui para frente B+ e A, nossa meta contigo aí, pelo menos no índice de efetividade de gestão municipal. Esse é um dos indicadores que você deve perseguir, mas precisa ter equipe para isso, cara. Esquecer 2025. Você tem que, vamos torcer e isso não é, eu falo do governo Luizinho, não estou falando do Luizinho, porque é uma gestão de equipe, é todas as secretarias, todos os funcionários, a população atenta e acompanhando, para saber, porque isso aqui reflete aquilo que nós falamos agora, mano. Quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas, como que está sendo o gasto do recurso orçamentário do governo em detrimento de encontro, pelo menos ao encontro das demandas da população, que é isso que o tribunal olha também nesses indicadores, e são vários indicadores: educação, saúde, meio ambiente, planejamento, fiscal, tem uma série deles. E esse conceito B de descalvado é o conceito geral, na soma de todos os outros, mas no jornal a gente está trazendo esses índices detalhados por área e a gente vai mostrar a evolução de descalvado nesses anos. E podemos trazer, já que você citou descalvado e Porto Ferreira e Pirassununga, como é que foi também Porto Ferreira e Pirassununga e saber. Até porque nós temos gente das gestões dessas cidades na nossa gestão agora aqui, que espero que contribua ou aprenda como se faça uma gestão municipal. Inclusive Porto Ferreira de B, anos anteriores, que eu para C. Para ser mais, né? Ser mais, quer dizer, teve um pontinho a menos ali, né? Tem gente do Porto que pode colaborar. Tem aí secretários aí, que era da gestão do Porto Ferreira, né? Então, eu quero parabenizar o pessoal que compôs a administração Becão, que terminou o ano com essa brilhante recuperação do índice de gestão municipal de descalvado, lá pelo Tribunal de Contas, dando um cala-boca em muita gente aí, que já estava quase caçando o Becão pelo conceito C. Ele foi lá, reverteu o ano e fechou a sua gestão com o conceito B. Então, está entregando a cidade para o Luizinho no conceito de gestão municipal B. Esperamos que a gente possa melhorar isso, com certeza, para o bem de todo mundo. Evolui, né? É isso aí. E os comentários e outros detalhes vão estar no jornal, vocês podem acompanhar por lá. O jornal, só completando, Lemão, o jornal sai aos sábados agora nesse final do ano, né? Nesse final de ano. Devido aos feriados, né? Feriados. E acho que a gente fica muito breve por aqui hoje nesses comentários, mas nós estamos deixando esses 2 comentários, mas a gente vai acompanhar logo na virada do ano. Em janeiro a gente volta, principalmente com esse assunto de exames, para ver como é que ficou, né, Lemão? Exatamente. E a partir de janeiro, orçamento novo feito por essa administração, novas esperanças de cumprimento de promessas, renasça com o ano novo aí. Fazer um balanço de 2025 e melhorar em 2026, né? É isso aí. Tem intenção essa. Lemão, antes de encerrar, só lembrando aqui algumas mudanças no podcast. A gente, nos próximos 2 podcasts, uma edição especial que a gente está fazendo, já convidando vocês para acompanhar aí. Nós vamos ter os 2 próximos programas gravados lá no Hotel Descalvado com o Senadinho, nossos amigos e os senhores senadores de Descalvado, num bate-papo muito legal, diversos assuntos, muita história para contar lá com esse pessoal. Devemos ter uns 10 senadores lá com a gente, o Lemão, vai ser legal. 2 programas vão dar? Vão dar 2 programas, 2 próximos, Natal e virada do ano ali, depois do Natal, logo depois da passagem do ano, nós vamos estar com os nossos senadores conversando com a população. Vale a pena, não percam não. Isso aí. Agora vamos diretamente do Santuário Nossa Senhora do Belém com o nosso amigo Mário Zambelli. Mário Zambelli, Padre Luiz Fabiano, para encerrar esse podcast de hoje. Boa sexta-feira a todos, fiquem com Deus, vamos acompanhar o Padre e Mário Zambelli nessa entrevista. É isso aí, Eduardo Lemão, muito obrigado aí pela introdução. É isso aí, eu estou aqui hoje num lugar que para mim é um dos lugares mais especiais da nossa cidade, a Igreja de Nossa Senhora do Belém, que na verdade agora é o Santuário de Nossa Senhora do Belém, né? Foi elevado a santuário nesse ano de 2025, justamente no dia 8 de setembro, no dia que nós celebramos a nossa padroeira e também o aniversário da nossa cidade. Aqui ao lado, o nosso pároco, Padre Luiz Fabiano, que na verdade é reitor do santuário. Padre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. De estar aqui no Descalvado News, no Folha Descalvado, no podcast A Voz da Cidade, para falar um pouquinho da sua história, da história desse lugar especial que nós estamos
e também dessa época especialíssima para nós cristãos, onde celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza. Mário, bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar com vocês dentro desta casa que é a casa de Nossa Senhora, nosso santuário diocesano agora, para poder falar um pouquinho, né, daquilo que é os projetos deste santuário agora para frente e um pouquinho desse tempo abençoado, o Advento, nos preparando para o Santo Natal. Muito bem. Padre, eu gostaria de começar nesse nosso bate-papo falando um pouquinho do senhor. Recentemente, quando nós tivemos aí o anúncio de que o senhor acabou de receber uma nova missão aí para elevar de santuário a basílica, se Deus quiser o senhor vai ter sucesso nessa sua missão, mas o senhor também anunciou que agora deve permanecer na nossa cidade por mais, no mínimo, uns 6 anos. Então, uma notícia que a comunidade católica cristã aqui recebeu com muita alegria, todos gostam muito do senhor aqui, o senhor sabe disso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho do início dessa sua trajetória. Sim. Quando começou? De qual cidade o senhor veio, Mário? Eu sou natural de Limeira, a ex-capital da laranja, né? Agora das semijoias, mas sou natural de Limeira, minha família toda é de lá e nasci na zona rural, num bairro chamado Bairro do Pinhal. Meu pai era citricultor e minha mãe costureira e dona de casa, né? Então vivíamos num lar cristão, católico, e devo tudo aquilo que sou hoje a essa fé que herdei dos meus pais, dos meus avós, minha avó materna sobretudo, né? Que era um exemplo de vivência cristã. Então, desde muito criança, envolvido com a comunidade, fui descobrindo a minha vocação, ajudando na catequese. Depois do crisma, eu fui servir como catequista à comunidade e ali começou um processo, justamente por um tio que era ministro da Eucaristia. Um dia ele foi na catequese falar sobre vocação, né? Mês de agosto, mês vocacional, e ele disse assim: olha, aqui estão os futuros padres, as religiosas, né? Os casais, as vocações da igreja, né? E aquilo de alguma forma me tocou. Que legal. E ali eu comecei a pensar, por que não eu, né? Ou então, por que ser padre, né? E ali eu falo que foi plantada uma semente, né? Com o falecimento do meu pai, nós deixamos o sítio, a zona rural, fomos para a cidade. E ali eu passei a frequentar a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E também no mês vocacional, o padre, na época era o padre Reinaldo, ele dizia assim: olha, se alguém gostaria de iniciar um processo de vocação, né, discernimento vocacional, me procurem, né? E quando eu vi, eu já estava lá falando com o padre. Ali ele já fez um encaminhamento para o Centro Vocacional Diocesano Nossa Senhora das Dores, que é um período de reflexão sobre o que é ser seminarista, ser padre. Então iniciei esse processo, depois fui para o propedêutico, que é o tempo de preparação para o vestibular, né, que a gente faz faculdade na PUC Campinas. Então prestei o vestibular para filosofia, depois consequentemente para teologia, e aí depois de 2009, quando eu me ordenei sacerdote, as experiências de encontro com Deus, da providência e daquilo que é ser pastor do rebanho, né, só tem crescido, graças a Deus. Alguns dizem que todo esse estudo, essa preparação que vocês recebem antes de assumir uma comunidade, de assumir o sacerdotismo, mas dizem que a teologia é uma matéria, né, um estudo que nunca se acaba. A gente está sempre aprendendo e é cada vez mais profundo. É inesgotável, né? Eu falo que a filosofia é importante porque ela começa a preparar o alicerce para a teologia, né? Uma não tem como se desvincular da outra, né? Então a filosofia te ajuda na capacidade de raciocínio, de interpelação, né? De questionamentos, porque a base da filosofia é o questionamento, né? Quem eu sou, quem é Deus, qual a nossa finalidade de estar aqui, enfim. Então dá a base, né? Mas a teologia é o levantar das paredes da construção, né? Então é inesgotável. Quanto mais você se aprofunda, mais você quer se aprofundar. Então, por isso que todos os anos a gente tem retiros de atualização, né? Tem um retiro que é para a espiritualidade do padre e outro que é para a formação, né? Além das formações constantes, né?
Eu estou concluindo uma pós-graduação em liturgia lá em Curitiba, então é inesgotável e para a gente é bom porque conforme os desafios do mundo vão aumentando, né, a gente precisa ir se capacitando. Né? Perfeito. Nós estamos em dezembro de 2025, quantos anos de sacerdotismo já? Eu já fiz este ano 16 anos. 16 anos. 16 anos. Passei por Conchal, minha primeira paróquia, Sagrado Coração de Jesus. Um desafio grande da minha vida, porque a igreja estava interditada, então o bispo pediu para que eu fosse para lá para resolver. Fui como diácono para lá, assumi como administrador paroquial. Depois me ordenei e daí fui nomeado pároco. Então tive que estudar muito sobre tombamento histórico, porque algumas pessoas da cidade queriam o tombamento, só que ela não tinha dados históricos para isso, né? Então, numa das reformas, embargaram a obra, então tive que ir justamente no Condefá em São Paulo, no IFAM em Brasília, ter que encarar TACs, né, junto à promotoria da cidade. Então, ali foi uma escola. Foi uma verdadeira via sacra. Foi. Dali eu vim para Porto Ferreira, onde fiquei 7 anos. Isso. Ali também tive a graça de elevar santuário, né, a Igreja Matriz de São Sebastião, por ocasião dos 120 anos da criação da paróquia. Depois fui para Americana, de Americana para o seminário e do seminário para Descalvado. Então, estou aqui há 6 anos e alguns meses. E aí esse ano, com a comemoração dos 190 anos, né, conversando com Dom José, porque ele sempre falava, essa igreja merece ser basílica, né? Então eu fui conversar com ele da possibilidade de a gente iniciar os estudos, né? E aí ele disse assim, com certeza, a igreja merece, é a cidade mais católica da diocese segundo o IBGE, né? Então ele falou assim, merece. Ele falou assim, mas vamos começar com o santuário. No dia 8 de setembro, o senhor não comente com ninguém, vai ser o presente da diocese para a cidade de Descalvado, né? E aí guardar essa notícia, não né? É fácil, né? E ir preparando, né, tudo o que precisava. Então foi difícil. Algumas pessoas eu tive que conversar, porque tinham que me ajudar. Claro. Mas a gente procurou manter, sim, o sigilo, né? Até alguns padres brincam, poxa, não falou nada. Eu falei assim, eu só estava cumprindo ordens, né? Então foi realmente um presente. Foi um presente que a cidade ganhou, com certeza, e pegou muita gente de surpresa e acho que não tem quem não se emocionou com aquele momento. Sim, é uma igreja muito especial, eu digo sempre que é a grande joia da nossa região, né? A história de Descalvado começa aqui, né? Começa, né? Então, não existe história de Descalvado sem a presença desse templo, como não existe história desse templo sem os católicos de Descalvado. É isso, né? aí. Então, ao ser elevada a santuário, o bispo pediu, olha, o senhor vai ficar aqui mais um tempo, né? Tudo indica que são 6 anos, porque é o tempo mais habitual que o padre fica, né? Isso. Então, dentro desse período, quero que o senhor monte uma comissão para estudar, para ser elevada à basílica, né? Porque o título de santuário é uma concessão diocesana. O bispo, como pastor diocesano, ele tem esse munus e essa autoridade. Certo. Né? Agora, para a basílica é um título pontifício, é somente o Papa que concede, né? Então, estamos montando essa equipe, que você vai fazer parte, né? Obrigado. Com a graça de Deus. Amém. E estamos iniciando aí, agora aguardando uma correspondência do Vaticano com as orientações dos passos que nós vamos dar, né? Muito bom. Nós estivemos em peregrinação a Roma por ocasião do Ano Santo, onde fizemos, né, essa solicitação junto ao dicastério. E agora estamos aguardando essas orientações de como proceder. Perfeito. Mas já iniciando os estudos, a parte histórica, aquilo que é relevante para a cidade. Temos muitos aspectos importantes para serem colocados dentro do processo da descrição histórica, né, espiritual. Então, tudo indica que teremos muito trabalho, mas ao mesmo tempo é uma gratificação muito grande poder estar à frente disso. É isso. Nós temos um colaborador no jornal Folha de Descalvado, que é o Marinho Bonitati. Sim, recentemente eu conversei com ele. Ele disse que na parte histórica ele também já conversou com o senhor. Sim, já tem muita coisa que vai ajudar nisso. Então é uma grande ajuda também que nós vamos ter. E bonito que agora tem assim surgido algumas pessoas que falam: padre, olha, eu tenho um fato. Se precisar do meu relato, eu estou à disposição. Que legal. Que legal. Muito bonito isso, de ver o carinho das pessoas, né?
E isso aflorou ainda mais agora com a reforma, né? Estamos na fase da pintura externa. Então, o amor das pessoas por este templo, por Nossa Senhora do Belém, é o que mais nós vamos dar ênfase dentro desse processo todo. Exato. Eu tinha um amigo que morou aqui em Descalvado, fiz uma amizade, né, com ele. Ele veio de Portugal, ele montou uma empresa aqui em Descalvado, ele tinha um sócio português também, ele cuidava aqui, acho que ele foi embora, faz um tempinho que a gente não se fala, chamava Arthur. Mas assim, ele era apaixonado por essa igreja, ele disse que uma das paixões dele lá na Europa era viajar pelas cidades para conhecer os templos, as igrejas. E ele dizia, falou, aqui no Brasil já fui em vários, aqui em Minas Gerais também, que são referências, né? São prédios históricos, referências, mas ele era apaixonado por essa daqui. Ele falou, Mário, olha, vocês são abençoados na cidade por ter uma igreja dessa qualidade, desse refinamento e a energia que ela transmite. Ele fazia, toda vez que a gente conversava, ele fazia questão de reforçar essa paixão dele por essa assim, por essa casa. O depoimento de fé das pessoas, das graças alcançadas, né? A gente sabe que não é Nossa Senhora quem concede as graças, né? Mas ela como mãe é intercessora, né? Então, por meio dela, né? Quantos milagres, né? Quantos relatos, né? Curas que a gente percebeu, mães que conseguiram engravidar, né? Que todo ano na novena essas mães voltam para agradecer. Então, realmente faz parte da vida do povo de Descalvado esse amor à igreja e à Nossa Senhora. Exato. Inclusive, o senhor tocou num assunto agora que eu gostaria que a gente explicasse melhor para quem nos assiste. O Santo Padre fez há pouco tempo não sei se eu posso chamar como uma determinação ou uma orientação a respeito da devoção a Maria. Sim. Né? Que Maria não é o caminho do Pai, é sim Jesus Cristo. Né? Eu entendi o que ele quis dizer, mas muita gente confundiu, falou, nossa, mas o Papa está falando que nós não devemos mais adorar Maria. Não, ela é a nossa intercessora, isso que eu entendi. Exatamente. Na verdade, assim, é uma discussão muito antiga, já de muito tempo, por causa de um possível outro dogma de Nossa Senhora, o dogma da corredenção, né? Então, muitos teólogos defendem esse dogma de que Maria foi corredentora, né? E agora o que o Papa fez foi dizer assim, não, Maria tem o seu papel, ela é intercessora, é a mãe de Jesus, a mãe da igreja, a mãe de todos nós, mas a corredenção não pode ser usado. Por quê? Porque a redenção só tem um único redentor, que é o Cristo, né? Então, na verdade, assim, só colocou um termo, esclareceu um termo que até nesse momento era de difícil compreensão. Então, mas na fé não muda absolutamente nada. É isso aí. Padre, dentro desses 16 anos seu de sacerdotismo, qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou ao longo de toda essa trajetória? Olha, não teve assim uma dificuldade, né? Dificuldades elas surgem a todo momento, né? De toda espécie. Mas o que me marcou muito foi essa primeira grande dificuldade em Conchal com a igreja, né? Que eu estava saindo do seminário, acabado de ser ordenado diácono e ter que resolver um problema daquela proporção, né? E aí, com a graça de Deus, resolvemos, e ali eu percebo os cuidados de Deus comigo e com o meu ministério. Ali foi uma experiência muito grande para a minha vida, muito grande. Para você ter uma ideia, quando foi aprovada a reforma, enfim, né, finalmente, até ameaças de morte eu recebi. Poxa vida. Então ali, naquele momento, lidar com tudo isso era muito difícil, muito difícil. O senhor ainda novo ainda, né? Então, até na época eu conversava muito com o meu diretor espiritual e ele dizia assim, olha, quem nunca passou por isso não vai saber o que é ser padre. Porque somente pelo exercício do ministério, às vezes o que você fala, as coisas que você precisa ter como posicionamento, vai desagradar. Com certeza. Vai desagradar, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que tudo as pessoas levam para o campo pessoal. Então, isso é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que hoje a grande dificuldade é de entender que para você ser cristão católico, você vai remar contra a maré. Exatamente. Né? Jesus ele nos deixou essa missão, né? De ir para todo mundo e anunciar o evangelho a todas as criaturas. E ele não falou, olha, vocês vão encontrar só facilidades, né? Então, anunciar o evangelho é cada vez mais exigente, porque as pessoas estão tendo ideias e concepções de um Deus individual. Exato.
né? E muitos servem um Deus que na verdade é uma projeção do próprio ego, né? Servem a si próprio. Exato. Então isso é um desafio, né? Ao mesmo tempo, outra grande dificuldade que deixou graves sequelas, a pandemia. A pandemia, você celebrar olhando para esses bancos vazios, né? Ou somente com as fotos. Sim. Ali eu percebi como que o ministério ia além, né? Dentro desse período, ver aquela imagem do Papa cruzando a praça para dar a bênção do Santíssimo, só ele, né? Marcou muito aquela imagem. Ali eu falei assim, olha, o Papa está ali sozinho, né? Cruzando aquela praça para dar uma bênção, mas ao mesmo tempo acompanhado do mundo todo. O mundo todo estava ali. O mundo todo. E era um pouco isso que eu sentia em cada celebração, com as missas diárias de segunda a segunda, né? E cada vez mais pessoas nos assistindo, acompanhando, sentindo que a gente estava rezando por todos, né? Nos alegrando com a recuperação de algumas pessoas, entristecendo com a morte de outras. Então isso deixou também uma sequela, porque tem gente que tem medo até hoje. Tem medo, verdade? E eu falei, ali a gente vê como que a fé sustenta. Então, essas crises que a gente passa, a gente não pode ver como última palavra na nossa vida. Eu nunca me esqueço do dia que eu entendi a origem da palavra crise, que ela surgiu no processo da purificação do ouro que os gregos faziam, né? Então se pegava o metal bruto da natureza, submetia ao crisol, ao sofrimento, para ele sair purificado no final do processo. Beleza? Então, as crises na nossa vida, somente pela fé nós entendemos que ela tem essa experimentação. A gente sabe fortalecer, exatamente. Sem fé, talvez a crise seja maior e nos derrube. Mas com a fé, não. A gente não perde a esperança, né? No seu sentido mais estrito, que é de esperançar, é ir atrás, é ir buscar, né? É um verbo de ação, não é um verbo passivo. Então, esperançar é você ir atrás. E nesse ano da esperança, peregrinos de esperança, que a igreja está vivendo, né? Nos recorda justamente isso. Porém, não pode parar. Queria ver se está chegando agora. No Natal, né? Celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e é um momento de reflexão. Dentro dessas mudanças que nós estamos tendo ao longo dos últimos anos, especialmente ao longo da última década, com o advento aí, com o fortalecimento das redes sociais, dos influenciadores digitais, né? Ao mesmo tempo que parece trazer uma facilidade maior de se comunicar, A impressão que dá para quem tem um olhar um pouco para dentro é que ele está papando mais da pessoa. Sim. Aí a gente precisa de discernimento, né? Aquilo que São Paulo dizia, perceber os sinais dos tempos. A cada época, a cada tempo, a sua dificuldade. Então nós temos agora a época digital, né? E por que não dizer já pós-digital, né? Porque tudo que a nossa geração viu, outras não verão jamais, jamais. Então, os ditos influenciadores, né? Perceber que eles influenciam não só para o bem, nem sempre para um bem maior, né? E aí que eu falo que o maligno também pode utilizar disso para dividir, né? Para trazer destruição. Então a gente precisa ter discernimento, um olhar atento para aquilo que a gente tem acesso às redes sociais. Ao mesmo tempo que facilita a comunicação, pode também nos levar para um abismo, né? E a gente tem visto, né? Sobretudo essa questão das bets, o que tem feito na vida das famílias, exato, né? Tem destruído lares, né? E parece que as pessoas não estão se preocupando com isso. E teria se preocupar, não está se preocupando com isso. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento. Pedir a Deus a graça do discernimento para perceber esses sinais dos tempos. Então, agora, vivendo o tempo do advento, o tempo da preparação para o Natal, é urgente, é necessário que a gente se prepare, como eu tenho dito em todas as nossas celebrações, para que não seja apenas mais um Natal, mas que seja o melhor Natal. Porque é melhor. Peraí. O Advento ele começa sempre com esse apelo de João Batista à conversão. E a palavra conversão é de metamoiá, né? Mudança de mentalidade, só.
A conversão começa dentro. Para que haja uma mudança externa, como eu tanto sonho e desejo, é preciso que ela comece dentro. Individualmente, no nosso microcosmo, para que atinja o macro também. Então, que seja realmente um tempo de nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, percebermos como que está a nossa vida de fé, como que está essa preparação para o Natal. É o Natal cristão ou é o Natal pagão? Tem diferença para ter, não interessa. Natal cristão é o Natal de contemplar o nascimento do Salvador, né? O Natal pagão é o Natal do peru, da comida, da bebida, do consumo, né? Do endividamento das famílias. Então, que Natal que eu estou me preparando para viver? Então, que a gente possa se preparar para esse Natal cristão. Natal verdadeiramente de Cristo nascendo em nossas almas. Vamos assistindo aí, sigam exatamente esse pensamento, né? Levem essa mensagem para dentro de si e essa reflexão que é muito importante, que assim seja. Bom, além das festividades de Natal, né, das celebrações tradicionais que nós temos, as celebrações importantes, nós aqui também esse ano temos mais uma celebração organizada aqui pela paróquia Nossa Senhora do Belém. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais e convidasse também quem está nos assistindo. Sim, desde o início das nossas obras, porque é uma obra cara, custosa, então nós temos feito tradicionalmente as de quindiano, né? Uma quermesse menor daquilo que é a padroeira, né? Enfim, mas que nos ajuda muito, sobretudo no início do ano, quando as despesas são grandes da paróquia, a manter as nossas obras. Então temos a ação entre amigos, com os prêmios que a comunidade faz como doação, né? E a gente conta desde pequenas empresas, maiores as famílias, para conseguir fazer essa ação entre amigos. E temos a quermesse acontecendo já a partir de quarta-feira, aqui na Praça Central. Então convidamos todas as pessoas para participarem conosco, música ao vivo, Papai Noel, as barracas típicas já das nossas festas, tendo em vista a manutenção das nossas obras. E segue até que dia? De quarta a domingo. Então, quarta foi dia 17, hoje é sexta-feira, dia 19, então começou há 2 dias atrás, encerra domingo agora. Perfeito. Isso aí, então fica o convite para todo mundo participar. Então, lembrando que todos os recursos que são angariados aí ao longo dos dias vão ser destinados aqui para a continuação das reformas, A continuidade das obras. Para que o processo de se tornar basílica chegue ao seu sucesso, quais os outros investimentos deverão ser feitos aqui na nossa igreja matriz? Temos ainda a reforma, o restauro das pinturas interiores, né? Mas não é um impedimento para que aconteça, né? Nós temos dentro do processo de elevação mais de 100 exigências que a Santa Sé faz, né? Dentre elas coral polifônico, celebração diária das missas, liturgia das horas, né? Mas nós temos aqui que fazer uma adequação ao espaço sagrado, né? Vocês podem ver que o altar aqui é a cadeira padre madeira, o altar é bronze e lá em cima na palavra, pedra com madeira. Então, nós temos que adequar para que seja um material só. Perfeito. Então aqui, como é pedra, o altar mor, deveria ser pedra a cadeira, pedra o altar e pedra a mesa da palavra. Tá. Por quê? Porque o altar, a cadeira do presidente que age na pessoa do Cristo, o altar e a palavra simbolizam aspectos do próprio Cristo. O Cristo que preside a comunidade, o Cristo que é imolado em sacrifício no altar e o Cristo que nos fala pela palavra. Então, não existe 3, 4 tipos de Cristo. É um só. Então, ainda temos que fazer a adequação desse espaço sagrado, mas com certeza, com a ajuda da comunidade, a gente vai conseguir. É isso que eu ia falar. Fica aí, então, essa missão para toda a nossa comunidade, em ajudar, em participar, para que essa missão realmente chegue ao seu final com o sucesso que todos querem, com certeza. Com certeza. E, Mário, eu digo para você que é comovente, é tocante, o quanto que as pessoas se esforçam para nos ajudar. Cada um dentro daquilo que pode. Sabe para onde está indo a sua doação, a finalidade. Por isso a gente procura fazer prestação de contas mensal, porque é um dinheiro suado, né? O senhor tocou num ponto que para mim é marcante. Toda quermesse, todo evento que nós temos aqui na nossa comunidade,
Vou citar o exemplo, por exemplo, das barraquinhas de comidas e bebida. O olhar dessas pessoas que se dedicam de forma voluntária, assim, o amor que eles têm, tá fazendo aquele trabalho. Isso chama muita atenção de quem tem esse olhar, de que consegue enxergar além do que está acontecendo naquele momento. É muito bonito. Isso eu só vejo gente para lá. É tocante a forma como as pessoas nos ajudam. Eu falo que só Deus para retribuir tudo que essas pessoas fazem, né? O mínimo que eu posso é rezar e agradecer, né? Mas Deus pode conceder as graças. Mas tem muita gente que está nos assistindo, sabe que Deus retribui. Nós moramos numa cidade abençoada. Amém. Né? Amém. Nós temos, às vezes, reclamações de questão, às vezes, de um problema de saúde ou outro de saúde pública, mas aqueles que reclamam realmente não conhecem os problemas que existem fora de Descalvadas. Aqui nós somos realmente abençoados. Como eu digo sempre, graças a Deus nunca sofremos com a falta de água. Isso. Né? E quantas cidades na nossa região padecem, né? Às vezes tem um dia de água na semana, 3, 4, 100, né? A gente vê acontecer, né? E eu falo, a cidade é realmente abençoada e é a fé do povo que atrai o olhar de Deus, né? É isso. É exatamente isso. A impressão que todos têm, que não tem certeza. Eu gosto muito do cântico do Magnífica de Nossa Senhora, e aquela parte que diz assim: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. O que atrai o olhar de Deus sobre nós é a virtude da humildade. Perfeito. Então, um povo humilde que reconhece a necessidade de Deus vai receber diariamente o olhar e as graças de Deus. Perfeito. Contrapartida, Deus resiste aos soberbos, né? Aos orgulhosos. Então, que a gente procure todos os dias rezar e agradecer a Deus pela cidade que nós temos, pelo povo que nós temos, agradecer até pelas dificuldades que nos fazem mais fortes. Muito bom. Com essa mensagem, padre, eu queria agradecer de verdade a sua participação no nosso podcast, agradecer a vocês que estão nos assistindo, desejar a todos um Feliz Natal, né? Próxima quinta-feira um Feliz Natal. De verdade, padre, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu fico para dar uma bênção para quem não está nos assistindo no momento também. Serva a sua mensagem de felicidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor assumiu a nossa condição humana para fazer com que a graça, a bênção e a salvação chegasse até nós numa linguagem que a gente realmente pudesse entender. Então, nos preparando para esse Santo Natal, a você, meu irmão, minha irmã, a essas famílias que nos acompanham, eu invoco a paz, a proteção, a saúde e a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.